Um erro grave na lavratura de escrituras públicas de inventário que envolvem bens em mais de um estado da federação. Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, eu sou auditor fiscal, chefe da fiscalização de ITCMD no estado de São Paulo e hoje vou trazer para vocês algo que tem aparecido com uma frequência até um pouco assustadora na nossa mentoria. Se você chegou aqui pela primeira vez, provavelmente você não sabe, nós conduzimos uma mentoria com centenas de colegas espalhados por todo o Brasil e existe um erro que tem se repetido com uma frequência um pouco assustadora, tá? Que é o seguinte: quando a gente tem um inventário, como esse nosso encontro aqui ele não tem por objetivo discutir a competência, eu vou dar o exemplo mais fácil, tá? Quando a gente tem um inventário em que aquela pessoa que faleceu deixou bens em mais de um estado, certo? Você está realizando, por exemplo, esse inventário no estado da Bahia, e a pessoa deixou um bem no estado da Bahia, um imóvel no estado da Bahia e um imóvel no estado de Minas Gerais. Quando a gente olha para a Constituição, ela fala que no caso de bens imóveis, o pagamento será para o estado onde se situa esse bem. Perdão, certo? Então, onde é que mora esse erro grave aqui? Muitas escrituras públicas elas estão sendo lavradas ignorando o recolhimento sobre aquele bem que se localiza fora do estado, certo? E isso aqui eu já faço a ressalva, tá, pessoal? Eu não tenho como objetivo criticar, falar mal, nada disso, tá? O meu objetivo aqui ele é informativo, é trocar experiência sobre algo que eu vejo na mentoria e nada além disso, tá? Eu não quero falar mal sobre nenhuma classe de colegas. Na nossa mentoria nós temos colegas que trabalham em cartórios, então não é realmente o meu objetivo falar mal de ninguém aqui, tá? Mas é algo que realmente a gente tem verificado que acontece. E por que isso acontece? Eu singelamente dou aqui a minha opinião do porquê que isso acontece. Não são muito frequentes os inventários em que você necessita de recolhimento perante mais de um ente federativo. Eles não são frequentes. Então, quando você chega perante o cartório, aí o seu cartório preferido na sua cidade, da sua confiança, aquela pessoa ou aquelas pessoas que trabalham com inventário, que trabalham com doação, elas estão acostumadas ao trâmite simples, digamos assim, que é, você vai lavrar uma escritura pública de inventário, em que esse imposto vai ser pago para aquele estado onde você se encontra e ponto final, tá? Então, muitas vezes essas pessoas, quando estudaram o ITCMD, elas viram na Constituição, elas tiveram acesso a essa informação de que, quando eu tiver bem de um outro estado, eu vou precisar, um imóvel de outro estado, eu vou precisar desse recolhimento perante esse outro estado. Só que, às vezes, na correria do dia a dia, essa informação ela pode acabar passando batida, né? E aqui volta o que eu sempre coloco de forma absolutamente repetitiva e cansativa, porque é, na mesma medida, importante. A peça mais importante de todo e qualquer inventário é o advogado, certo? Sirva isso para você que é advogado ou advogada, sirva isso para você que é cliente, está aqui buscando informações e eventualmente vai escolher o seu advogado por causa de preço. Se você escolher o seu advogado por causa de preço e não por causa de especialização, e são pouquíssimos advogados que têm segurança para lidar com o inventário em todas as suas etapas, incluindo a tributação, se você escolher pelo critério de especialização, você vai pagar mais caro. Mas você vai pagar mais caro num serviço realizado de melhor forma e, eventualmente, isso aqui é o mais cruel, vai até pagar mais barato quando você soma isso com o imposto pago, certo? Então, essa mensagem serve para todos, certo? Jonatas, como é que eu fujo desse problema? Eu acabei de entregar o caminho das pedras. Em toda e qualquer escritura pública, quando a gente olha lá para a resolução 35 do CNJ, você precisa do tributo recolhido antes. Então, o advogado ele recebe também para isso, para defender o interesse do seu cliente, olhar e falar assim, não, o tributo está pago de forma correta. O tributo está pago de forma correta. Opa, aqui o meu microfone acabou atrapalhando a gravata. O tributo está pago de forma correta, tá? E o que é, agora eu vou para o ponto mais crítico dessa nossa informação, tá? O que é o ponto mais crítico dessa nossa informação? Porque, Jonatas, recolheu atrasado, ou melhor, deixou de recolher. E se eu for recolher atrasado? Dá para recolher ainda? Dá para regularizar? Nós vamos entrar agora no ponto crítico desse vídeo, tá? Antes disso, eu peço que você clique aqui no joinha para
ranquear melhor nosso vídeo, se inscreva no nosso canal para acompanhar vídeos técnicos e práticos ao mesmo tempo da nossa área. Tá? E aqui embaixo tem um link que você entra num grupo onde você vai ter acesso a aulas gratuitas semanais, aulas que eu vou dar semanalmente. Tá? Você clica, sem letrinhas, é só clicar e entrar, e lá você tem acesso aos links das aulas e tem acesso também aos cronogramas das aulas. Tá? Dito isso, qual é o ponto crítico aqui? Quando a gente tem a lavratura da escritura pública, a gente tem, na melhor das hipóteses, nela o início da contagem de encargos. Por que na melhor das hipóteses? Porque esses encargos podem ter começado a contar antes. Tá? Isso vai depender da legislação estadual. Então, eu posso ter uma legislação que, de repente, até aquele momento eu poderia pagar sem juros e multas, sem encargos, melhor dizendo, e dali para frente eu vou pagar. E pode, eventualmente, nesse aspecto, a rigor, ser indiferente. Mas o que eu preciso ficar de olho aqui? Quando ocorre a lavratura dessa escritura pública, era o último momento, a depender da legislação, para o meu cliente fazer o recolhimento sem quaisquer encargos. Certo? E aí a gente começa a contagem de encargos. E qual é o cruel dessa informação aqui? Se a gente estiver falando de um fato gerador que não é gigantesco, né, e a gente não tiver alguma ação de fiscalização rápida em cima disso, a probabilidade disso aqui ser descoberto na hora do registro ela é considerável. Certo? E aí vem aquela guia recheada de juros e multa. Certo? Então, esse cuidado aqui, pessoal, ele é um cuidado, como várias informações que a gente dá aqui no nosso grupo, que ele vai impactar no recolhimento do imposto no bolso do seu cliente. Não é assim, uma dicasinha, tá, bonitinho, olha aqui esse dispositivo. É dinheiro. Eu estou falando de dinheiro que o seu cliente paga mais ou a menos. É disso que eu estou falando, tá? Então, claro, esse vídeo está certamente no contexto do colega que vai estudar essa nossa área, ele vai ter que estudar muito mais do que isso, né? Mas certamente esse vídeo, quando eu estou falando de uma escritura pública que envolve mais de um estado, o advogado ele precisa tomar esse cuidado. Ele precisa fazer essa conferência. Ele precisa ter certeza de que o inventário do meu cliente envolve bens e eu preciso recolher o imposto para esse estado e para esse estado. Ele precisa garantir isso, certo? Nós temos visto uma quantidade, eu diria até que assustadora, de escrituras que são lavradas ignorando a tributação de fora do estado, porque a escritura pública ela não tem, né? Essa questão de não é a escritura pública do inventário para aquele estado, a escritura pública de inventário, né? E colegas da mentoria, né, quando estão trazendo esses casos à discussão, a gente literalmente salva o colega de tomar um grande prejuízo, porque muitas vezes existe essa crença de que não, o inventário extrajudicial é o mais tranquilo. Normalmente mas existem vários inventários extrajudiciais que dão trabalho. E essa é uma das questões críticas do inventário extrajudicial, sem dúvidas, a questão do pagamento correto do imposto. Certo? Pagamento correto do imposto. Tá? Então, certamente é um momento que o profissional tem que fazer valer o honorário dele, fazer essa conferência e, se for o caso, indicar o pagamento para o seu cliente para zerar qualquer possibilidade de prejuízo. Tá? Se você chegou até aqui, mais uma vez eu peço para você clicar em curtir. Siga também o nosso canal para que você receba outras informações dessa natureza, técnicas e práticas simultaneamente. E aqui embaixo você clica no link, entra no nosso canal, lá no nosso grupo, melhor dizendo, no WhatsApp. Lá você vai ter acesso a aulas gratuitas semanais e vai receber o cronograma para ter um contato direto, né? O melhor dizendo, para você poder se programar para participar dessas aulas. Certo, pessoal? Até uma próxima. Um abraço.